No ar, Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida. Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais esse episódio. Você vai acompanhar comigo os principais fatos que repercutiram em nosso ministério e também nas igrejas no Brasil e no mundo. Então fique comigo, o Verbo Online está no ar. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. Nosso giro começa por Bento Gonçalves, lá no Rio Grande do Sul, onde ocorreu a Revival Conference. O evento contou com a participação de Felipe Rodrigues, Gustavo Oliveira, além dos pastores Rafael Vargas, Josias Goulart e João Paulo. A programação alcançou 300 jovens e os preletores abordaram assuntos como identidade em Cristo, serviço e propósito. Seguimos agora para Arco Verde, aqui no interior pernambucano, onde houve a Marcha para Jesus. A iniciativa surgiu no coração do pastor John Kennedy e teve o propósito de chamar a atenção da cidade para Jesus e para seus ensinamentos. A marcha reuniu 5.000 pessoas e contou com as participações do projeto A Rede, Céu Fernandes e Gabi Sampaio. Mais de 30 denominações apoiaram a iniciativa, que resultou em mais de 35 vidas alcançadas para Cristo. E por falar em salvação, aqui em Campina Grande, na Paraíba, as reeducandas da penitenciária feminina no bairro do Serrotão estão sendo libertas pela palavra de Deus através do curso de introdução bíblica Verbo da Vida e também do projeto Coisas de Mulher. O curso é dividido em 8 matérias, nas quais as alunas aprendem sobre novo nascimento, o caráter de Deus e seus atributos, bem como compreensão do espírito, alma e corpo. Além do ensino bíblico, as atividades incluem o estudo de livros como Os 12 Pensamentos Poderosos, de Joyce Meyer, e 21 Dias para Organizar Seus Pensamentos, de Juliana Borba. Durante o curso, a equipe voluntária tem testemunhado a transformação na vida dessas reeducandas e também a concessão de suas liberdades. E a gente encerra nosso giro com notícias direto de Leiria, lá em Portugal, onde um projeto voltado para mamães e bebês está dando suporte a elas e às suas crianças de até 3 anos durante as férias. Os encontros acontecem sempre às terças-feiras pela manhã e são compartilhadas instruções essenciais para a maternidade na fase dos pequenos. A cada semana, as mamães e suas crianças se divertem com atividades como piquenique, dia de fantasias, piscina com churrasco e uma mini festa para celebrar os aniversariantes do mês. Para acompanhar essas e outras notícias, acesse o nosso portal e fique por dentro de tudo. No Verbo Online de hoje, a gente conversa com a ministra americana Ila Nicholas. Ela morou um tempo aqui em Campina Grande, auxiliou o Ministério Verbo da Vida dirigindo momentos de oração. E é com ela que a gente bate um papo hoje. Ela está aqui acompanhada de Luísa Emery, que vai interpretá-la. Olá, Ila, Luísa, bem-vindas ao Verbo Online. Muito obrigada, querida. Muito bom estar aqui, Gê. Que coisa boa. Ila, antes de qualquer coisa, eu gostaria de saber em que momento da sua vida você despertou para essa urgência da oração. Right at the beginning of my born again experience, Assim que eu nasci de novo, essa experiência de me converter, I got born again in prison, eu nasci de novo na prisão. facing 93 years and 36 months. Estava enfrentando 93 anos e 36 meses. And I remember God sent a laborer, E eu lembro que Deus enviou um trabalhador. but she was another inmate there in prison. Mas ela era uma parceira lá na prisão. And she led me to the Lord E ela me guiou ao Senhor in such a supernatural de way. uma forma tão sobrenatural. She came over to me that first day I was incarcerated. Eu lembro que aquele primeiro dia que eu estava na prisão, ela veio até mim. And she said, "Hey, come feel my forehead." Ela me falou assim: ei, vem cá, sente aqui a minha testa. And I thought, no, Eu falei, I'm não, not gonna do eu that. sei, não vou fazer isso. But I just had such a strong prompting to do it anyway. Mas eu fiquei tão inclinada a fazer isso. I thought maybe she's sick.
Talvez ela tá doente, eu pensei. Maybe she needs help. Talvez ela precisa de ajuda. So I did. I felt her forehead. Então eu fui lá e senti a testa She dela. was hot. Ela tava quente. I said, "You have a Eu fever." disse, tu tá com febre. She said, "No, honey. Ela falou, não, querida. That's the fire of the Holy Isso é o Ghost." poder do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo. And God has been looking for you. E Deus está procurando você. And if you will give him all of your life, E se você der toda a sua vida, he will give you all of himself. Ele vai se dar por inteiro a você. And so I did, Então eu fiz. and he did. E ele também fez isso. And every day Então todos os dias I was to read John 14, 15, 16, and 17, eu lia João 14, 15, 16 e 17. and Romans 8. E Romanos 8. And I began to see very quickly E eu comecei a ver bem rapidamente that God answers prayer. que Deus responde orações. He said, "Whatever you ask Ele disse, o que você pedir in the name of Jesus, no nome de Jesus, I will do it for you." eu vou fazer isso por você. And so other inmates, Então outras presas, they just started coming to my cell elas vinham até a minha cela with these pieces of paper. com esses pedaços de papel. They were prayer requests. E eram pedidos de oração. And I didn't know much. E eu nem sabia muita coisa. I was just learning the word. Eu tava só aprendendo a palavra. God answers and honors his E word. Deus, ele responde e honra a sua palavra. So my prayer requests Então, os meus pedidos de oração grew so quickly. cresceram tanto I put them all in a box. que eu colocava todos eles numa caixa. And I would physically lift the box E fisicamente eu levantava a caixa before the Father. diante do Pai. And I would say, E eu falava, "You said whatever I o ask Senhor falou que qualquer coisa in que eu the pedi name of no Jesus, nome de Jesus, you would do it, o Father." Senhor faria isso, Pai. So I'm lifting up all these requests. Então eu tô levantando todos esses pedidos de I oração. see someone needs healing. Eu sei que alguns precisam de cura. Jesus, you're the healer. Jesus, o Senhor é aquele que So cura. I'm sending the word today. Então eu tô enviando a palavra And I hoje. believe your word. E eu creio na sua palavra. Healing belongs to her. Cura pertence a ela. I release healing. Eu libero a cura. I say she's healed. E eu digo, ela é curada. In the name of No Jesus. nome de Jesus. And that's how my prayer ministry started. Foi assim que o meu ministério de oração começou. Aleluia. Ila, você morou aqui em Campina Grande desde antes da partida do apóstolo Bud para o Senhor. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de como essa convivência influenciou na sua vida ministerial. As our steps are ordered of the Lord, Então, como os nossos passos são organizados pelo Senhor, God gave me a divine connection Deus, ele me deu essa conexão divina with Mama Jan. com a Mama Jan. I didn't even know. Eu nem sabia. In the natural, I never met her, No natural, eu nunca tinha conhecido ela. never heard of her, Nunca tinha ouvido falar dela. but I was praying in other tongues Mas eu tava orando em outras línguas about the direction that God had for my life. sobre a direção que Deus tinha pra minha vida. And as I would pray in other E tongues, enquanto eu orava em outras línguas, I would hear this. eu escutava isso. Go the right way. Vá pro lado correto. Go the right way. Vá pro lado correto. And so I would respond, E eu respondia, Lord, I'll go the right way. ok, eu vou pro lado I'll correto. go the correct way. Eu vou pro lado certo. Whatever way you plan Da for me, forma como o Senhor planejar pra mim, I will go. eu vou. And I had a prompting E eu tinha uma inclinação to reach out to this couple I hadn't seen in a long time. pra chamar esse casal que eu fazia muito tempo que não via. And I said to these people, E eu falei pra essas pessoas, I have many eu nations tenho muitas nações in my heart. no meu coração. And I didn't know where to start. E eu não sabia por onde começar. But the Lord said, Mas o Senhor falou, you will begin in Brazil. você vai começar no Brasil. I don't know anyone in Brazil, Eu não conheço ninguém no but the Brasil. Holy Spirit said Mas o Espírito Santo falou He knows. que eles conhecem. And then I had a prompting Então eu tinha essa inclinação to contact you. pra contactar vocês. And they said, E eles disseram, oh, you must contact Bud and Jen Wright. então você deve contactar Bud and Jen Wright. And the moment I heard their last E quando name, eu ouvi o último nome deles, I knew. eu sabia. Go the right way. Vá para o lado correto, que é o mesmo som em inglês, right? O sobrenome com a forma de falar correta. And so I wrote an email to Mama Jan, Então eu enviei um e-mail para Mama Jan, introducing myself. me introduzindo, me explicando quem eu sou. I said to her, Mama Jan, Eu falei para ela, Mama Jan, I know we've never met, eu sei que a gente nunca se conheceu,
But I know Mas eu sei também that I'm being led by the Holy Spirit. que eu tô sendo guiada pelo Espírito Santo. I want you to know, Eu quero que a senhora first saiba and foremost, da coisa mais importante. I was a prisoner, Eu era uma prisioneira that I got born again in prison. e eu nasci de novo na prisão. But I'm out, Mas fui liberta. and I have graduated Rhema, Eu me graduei no Rema and I have Brazil in my heart. e eu tenho o Brasil no meu coração. And so she responded to me. Então ela me respondeu. That's wonderful. Isso é maravilhoso. When do you want to come to Brazil? Quando é que você vem pro Brasil? And I responded, E eu respondi, October. em outubro. I keep praying October. Eu fico orando e sempre vem outubro. She said, I know it's God. Ela falou, eu sei que isso é o Senhor. I have a women's Porque conference tem uma conferência de mulheres every year here in Brazil todo ano aqui no Brasil. because I have a heart for the women of Brazil. Porque eu tenho um coração para as mulheres do Brasil. And I began to weep E eu comecei a chorar. because I knew Porque eu sabia she was going to invite me. que ela ia me convidar. And she did invite E me. ela me convidou. But God did more than just invite me. Mas Deus fez mais do que somente me convidar. She said, come Ela disse, venha. and preach to the women. Pregue para as mulheres. Uau. And so I did. Então eu fiz isso. And God did. E Deus também fez. And because God divinely connected me with Mama E Jan, porque Deus divinamente me conectou com a Mama Jan, He divinely connected me to Apostle Bud. Ele também divinamente me conectou com o apóstolo I Bud. remember our first conversations. Eu lembro das nossas primeiras conversas. He said, woman of God, Ele disse, mulher de Deus, you know more about prayer. você sabe mais sobre oração Than I do. do que eu sei. And I believe God sent you E eu creio que Deus te enviou to help us fulfill para nos ajudar the plan and purpose of God a fazer o plano de Deus aqui, right here in this nation. aqui nessa nação. E enquanto Ila falando aqui, eu fazendo associações, como o Espírito Santo é preciso nessas conexões. Porque não chegou alguém que tivesse dirigindo orações aqui do Brasil. Mas vem alguém dos Estados Unidos que tem a mesma visão, não é? Então, assim, essa conexão que o Senhor faz com o apóstolo Bud, de trazer alguém para nos ensinar a oração, alguém que conhece a visão das raízes, que bebeu na fonte. I signed up Eu assinei to faithfully pray over Brother Hagin's ministry. para orar pelo ministério do irmão Reagan fielmente. We would sign a book, A gente assinava um livro, at what time we would pray. que horas nós iríamos orar. We would go to the campus A gente of Rhema, ia até o campus do Rema and they would have prayer rooms. e eles tinham essas salas de oração. Many prayer rooms. Muitas salas de oração. 20 plus prayer Mais de rooms. 20 salas de oração. And whatever time you selected to pray, E com esses horários que você selecionava para orar, they would give you a room, eles te davam uma sala. and you would go into these rooms, E a gente entrava nessas salas and you would be faithful to pray. e você seria fiel na oração. Well, how do you pray for a big ministry like Brother Hagin? E como é que você ora por um ministério tão grande como o ministério de Kenneth Only Hagin? by the Spirit. Só pelo Espírito. I remember walking into that room, Eu lembro de entrar nessa sala. and they had maps of the whole world everywhere. Eles tinham mapas do mundo inteiro ao redor. And I would pray in other tongues E eu orava em outras línguas. and touch all the nations E in the tocava room. todas as nações da sala. One day I was praying, E um dia eu tava orando. and I began to see Brother Hagin, E eu comecei a ver o irmão Reagan. that he would begin to have Holy Ghost meetings. E eles teriam essas reuniões do Espírito Santo. And the Lord would say, E o Senhor falou: if he's not obedient se ele não for obediente to do the Holy Ghost meetings, para fazer essas reuniões do Espírito Santo, move of the Spirit o mover do Espírito would be lost to the next generation. seria perdido para a próxima geração. That was so important to the Lord. Isso foi tão importante para o Senhor. Well, it wasn't long Bom, não muito depois, after I started moving, going to the second year of Rhema, depois que eu comecei a ir para o segundo ano do Rema, that Brother Hagin announced, que o irmão Reagan falou, we're going to have Holy Ghost meetings. ele anunciou que teríamos reuniões do Espírito Santo.
And all the students here, Todos os estudantes they aqui must be in the Holy Ghost meeting. devem estar nessas reuniões do Espírito He Santo. would have them in the morning, Eles teriam essas reuniões de manhã and he would have them at night. e também à noite. And there we were E aí a gente tava in lá, those Holy Ghost nas meetings. reuniões do Espírito Santo. I remember standing in line outside. Eu lembro estar lá fora, na fila. I wanted a front row seat Eu queria a vaga lá da frente. to watch and pray Pra orar e em oração, vigiar em how oração. he would move Como ele se moveria during this move of the Holy Ghost. durante esse mover do Espírito Santo. And I would begin to understand E eu comecei a entender exactly where he was going. exatamente para onde ele estava indo. Whether he would be ministering the word Se ele fosse ministrar a palavra or whether he would just be moving in the Holy ou se ele ia Spirit. somente se mover no Espírito Santo. I watched him. Eu observava ele. How important music was Quão importante a música era to how he would move in the Spirit. em como ele ia se mover no Espírito. Those days Esses dias were so vital foram tão vitais to these days. para os dias de hoje. He would say things like, Ele falava coisas como: don't stay on yesterday's wave, não fica na onda de ontem, but move out in the Spirit, mas se move no Espírito. because the healing revival Porque o avivamento de cura and the revival of the word of faith e o avivamento da palavra da fé and every other revival e todos os outros avivamentos will pale in comparison to the move of the Holy Ghost. vai até desaparecer comparado com o mover do Espírito Santo. In the last days, Nos últimos dias, you must pray in other tongues vocês têm que orar em outras and línguas catch the next e wave pegar a próxima onda of what the word do que a and palavra the Spirit of e o God Espírito de Deus will do. vão fazer. For on the last wave Porque nas últimas ondas, will come the coming of the Lord. na última onda vem a vinda do Senhor. So swim on out there, he would Então say. nada agora. Catch the next wave Pega a próxima onda of the glory of the Lord. da glória do Senhor. For in the last wave, Porque na última onda, you will be caught up você vai ser pego into glory shores. até a glória. Uau, que coisa maravilhosa, Ilan. É muito bom você falar nisso, porque eu andei ouvindo algumas ministrações suas sobre orações nos últimos dias. I've heard some preaching of yours about the prayer of the last days. Então, eu queria que você falasse um pouquinho a importância disso e qual o papel da igreja, principalmente sobre a oração nesses últimos dias. Okay, can you talk about the importance of this prayer, the last days prayer for the church? Yes. The last day praying for the church, As orações dos últimos dias para a igreja. you can see how clearly we are in the last moments of the last Você days. consegue perceber claramente que estamos chegando nos últimos momentos. The word says there will be O wars, Senhor falava sobre que teríamos guerras, rumors of wars, rumores de guerra, lovers of self amantes de si mesmo, rather than lovers of God, ou do que amantes do Senhor. people that will give themselves Pessoas que se doariam to the things of the world para as coisas do mundo, instead of the things of God. ao invés das coisas do Senhor. There will be such deception, E teria tanta deception, deceiving. Enganação. E haveriam tantas enganações. And it's very clear E é muito claro we're in it. que estamos nisso agora. Jesus said in John 16, E Jesus falou em João 16. howbeit when the Spirit of truth Como comes, será quando o Espírito da verdade vier? ele está aqui. Ele está aqui. He will guide us Ele vai nos guiar and lead us e nos mover, guiar in all the truth. em toda a verdade. He will only speak E ele vai somente falar what he hears the Father say. aquilo que ele escuta o Pai falar. And whatever the Father says, E aquilo que o Pai fala, he will tell you. ele vai te falar. He will transmit it Ele vai transmitir whatever way you need to hear it. da forma como você precisa ouvir. The will of the Father, A vontade do Pai he's going to make sure vai ter certeza you get it. de que você entenda That is isso. the ministry Isso é o of the ministério Holy do Spirit Espírito Santo in the last days. nos últimos dias. In John 20, it Em João says, 20 fala:
Oh, children, Ó filhos, listen to me. me escutem. Pray a lot Orem muito in other tongues. em outras línguas. Build yourself up Se edifiquem on your most holy faith na sua fé santíssima. as you pray Enquanto você in ora other tongues. em outras línguas. When you pray in other Quando tongues, você ora em outras línguas, deception will have no place. deception, sorry. Deceiving. Deceiving. Eu falei que palavra aquela hora? Engano. Engano. Quando você ora em outras línguas, o engano não vai ter lugar. Because the word Porque a of a God palavra de and the Deus Spirit of e God, o Espírito de they Deus, always agree. eles sempre concordam. If you see it in the word, Se você vê na palavra, you can be assured você pode ter that the certeza Holy Spirit que o Espírito is going to Santo breathe on that word. vai soprar sobre isso. So he's going to keep us out of danger. Então ele vai nos manter fora de perigo, He's going to show us things to come. vai nos mostrar coisas para We're vir going to know in advance e a gente vai saber adiante what to do, o que devemos when fazer, to do, quando fazer, how to do, como fazer where to do e it. onde fazer. Holy Spirit is very detailed, O Espírito Santo é muito detalhista and he walks us e ele step nos faz andar by step passo by por step, passo após passo. so that we can fulfill Então nós podemos concluir all the plan of God. todo o plano do Senhor. Brother Hagin said, O irmão Reagan falava, Jesus is the gift é o dom, o presente to the world, para o mundo. but Holy Spirit, Mas o Espírito Santo, he is my gift. ele é o meu To my presente children. para os meus filhos. Eu vou sair da pauta aqui, ela falando, e eu pensando, eu me colocando em quem está assistindo isso aqui, e ter a oportunidade de perguntar a Ila como você desenvolve um relacionamento genuíno com o Espírito Santo. How important it is to develop. Quão importante é desenvolver esse relacionamento. Our relationship with the Holy Spirit O nosso relacionamento com o Espírito Santo only comes from our relationship with God, só vem pelo meu relacionamento com Deus, only with Him. somente com Ele. Spending time, Passando tempo Word. na palavra. because He speaks through the Word. Porque Ele fala pela palavra. He speaks the Word. Ele fala a When you're palavra. full of the Word of God, Quando você está cheio da palavra. it's so easy to hear. Então é tão fácil ouvir Every direction. todo direcionamento. I have such faith Eu tenho tanta fé that I hear from God de que eu escuto because de of what Deus the Word of God says. por causa do que a palavra de Deus He fala. says, my sheep Ele fala que as minhas ovelhas hear my voice, ouvem a minha and a voz. stranger they will not follow. E um estranho elas não seguirão. He says, as many as are the children of God Ele fala que quantos são os filhos de Deus, are led by the Spirit of God. esses são guiados pelo See, that's His Espírito. Word. Essa é a palavra dele. I have confidence in His Word Eu tenho confiança na sua that the palavra. Holy Spirit Que o Espírito Santo is here to reveal está aqui para revelar the Word of God. a palavra de Deus. So the more we develop in the Word of God, Então, quanto mais nós nos desenvolvemos na palavra de the Deus, more we develop in listening to the Holy Spirit, quanto mais a gente se desenvolve em ouvir o Espírito Santo. because He confirms His Word. Porque ele confirma a sua palavra. Signs following. E sinais seguem. Aleluia. Hallelujah. Muito bom. Ila, você lançou o livro Uma Luz na Escuridão. Eu já li, se você ainda não leu, está nos acompanhando, depois você vai ver aqui no vídeo e você vai procurar para você ler. E assim, é impactante o nível de fé e o modo como você conta a sua história. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu livro e gostaria de saber como é que ele tem repercutido. Se tem pessoas chegando para você, contando situações que leram o livro e descobriram, e vivenciaram. A Light in the Darkness. This is like a little mini book. Uma Luz na Escuridão é um mini livro. Certainly not the full measure of my testimony. Não é a medida completa do meu testemunho. But I remember when I started writing about my life. Mas eu lembro quando eu comecei a escrever sobre a minha vida. I was so overwhelmed Eu estava tão maravilhada with all the details. com todos os detalhes. And the Holy Spirit said to me, E o Espírito Santo me falou:
I want you to focus Eu quero que você se concentre on a certain people, em algumas pessoas. people that are incarcerated, Pessoas que estão encarceradas. people that are so bound in darkness, Pessoas que estão tão presas na escuridão. street people, Pessoas de rua, prostitutes, prostitutas. these type of people Esse tipo de pessoas are so precious são to the Lord. tão preciosas para o Senhor. So he said, I will show you. Então eu vou mostrar a você, You ele already falou, have a little mini book. que você já tem um mini book, um mini livro escrito. And I'm going to take what you have already written Então eu vou pegar disso que você já escreveu and I want you e eu quero que você to publish this little mini book. publique esse pequeno livro. I don't want you to ask for money. Eu não quero que você peça dinheiro, I want it to be a seed eu quero que seja uma semente into prisons right here in the nation of Brazil. nas prisões aqui na nação do Brasil. I want it to be in Portuguese first. Eu quero que saia em português primeiro. I want it to be in large print Eu quero que seja uma grande tiragem de impressões. because many people in print don't even have glasses to read. Ou eu quero que seja também letras grandes, porque muitas pessoas que leem não têm livros ou óculos para ler. Sim. So I obeyed Então eu obedeci. and I got it printed. Então eu imprimi. And I've been sending it to all these prisons. E eu tô enviando para todas essas prisões. To now I have to order more. Então agora eu tenho que pedir mais livros. But what's interesting about this seed Mas o que é interessante sobre essa semente that I'm hearing already, é que eu já estou escutando. it's out in the streets. Já tá nas ruas. People are taking it on As evangelism. pessoas levam para evangelismo. They're getting born again Elas estão sendo nascendo de novo in prisons, nas prisões, in universities, nas universidades, in hospitals, nos hospitais, but primarily on the streets. mas primeiramente nas ruas. Sim. Recently, I did a women's meeting, Recentemente eu fiz um culto com as mulheres and I was finishing up, e eu tava finalizando, walking to the car with my dear friend, indo pro carro com a minha amiga aqui. and this one precious lady, E essa preciosa mulher, she stopped me. ela me parou e I was in prison falou, eu tava na prisão when I got your book, quando eu recebi o seu and I livro. read your book, E eu li o seu livro. and I want you to know E eu quero que você saiba what you said que o que você falou changed my life. mudou a minha I'm vida. free today, Eu sou livre hoje and I'm here at Verba da Vida, e eu tô aqui no Verbo da Vida, helping ajudando all these women. outras mulheres. Thank you. Obrigada. Thank you. Obrigada. Just one seed. Só uma semente. Just one seed. Só uma semente. All the people that are in me Todas as pessoas que estão em mim, are touching her. todas as palavras que estão em mim estão tocando All the ela. people in her E todas as pessoas que estão will nela touch other lives. vão tocar outras pessoas também. Because the word says Porque a palavra we fala, overcome the enemy a gente já venceu o inimigo by the blood of the Lamb pelo sangue do Cordeiro and the word of our testimony. e a palavra do nosso testemunho. Glória a Deus. Hallelujah. A gente conversava ainda um tempão, né? Mas pra gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma dica de leitura para os nossos leitores, aquele livro que você indica às pessoas que vale a pena ser lido. Okay, we could talk a lot more. Oh yeah. But I want you to make a recommendation, a book recommendation. After I was released from prison, Depois que eu fui liberta da prisão, I was also divinely connected to Kenneth Copeland Ministries. eu também fui divinamente conectada com o ministério de Kenneth Copeland. Kenneth Copeland had a daily broadcast, Kenneth Copeland, ele tinha um broadcast, um programa ao vivo diário, and that I would even watch in prison. que eu até assistia da prisão. It was called The Believer's Voice of Victory. Era chamado A Voz da Vitória do Cristão. And so after I was released, Então, depois que eu fui liberta, and I remembered hearing about Brother Hagin's ministry through Brother Copeland's ministry. e eu, na verdade, escutei sobre o ministério de Kenneth Hagin através do programa de Kenneth Copeland. I ended up working at Kenneth Copeland Ministries Yeah. after I graduated from Rhema. E eu acabei indo trabalhar para o ministério de Kenneth Copeland depois de me graduar do Rema.
And my divine connection there E a minha conexão divina lá was Brother Copeland's daughter, foi a filha do irmão Kenneth Copeland, Terry Copeland Pearson. Terry Copeland Pearson. And her mentor was a lady named Lynn Hammond. E a mentora dela foi uma mulher chamada Lynn Hammond. Lynn Hammond. She has a book called The Master's Calling. Ela tem um livro chamado O Mestre Está a Chamar. And it is now going to be published in Portuguese. It already has. Oh, A Glória! gente acabou de publicar o livro. Ah, muito bom. That book is a book of reference. Esse pra mim é um livro de referência. Not only does it have the Word of God regarding prayer, Não somente tem a palavra de Deus sobre oração, but it carries the spirit of prayer. mas ela carrega o espírito de oração. Even what I do today, Até mesmo aquilo que eu faço hoje. I say to everyone, I'm not a teacher, Eu digo a todo mundo, eu não sou uma professora, mestre, but I can teach you prophetically. mas eu posso ensinar profeticamente. I carry the spirit of prayer Eu carrego esse espírito de oração because of divine connections. por causa de conexões divinas. And the spirit of prayer is on her book. E o espírito de oração está sobre esse livro. So this book Então esse livro is very vital é muito vital to every born again believer para todo aquele que nasceu de novo, because we're all called to pray. porque nós todos fomos chamados para orar. The word says, Lord, A palavra fala, Senhor, teach us to pray. nos ensine a So orar. we're to always pray. Então a gente precisa sempre orar. He says if we don't pray, we'll faint. Se a gente não orar, a gente desfalece. And we will, won't we? E a gente vai mesmo desfalecer, não vamos? Vamos. Então você que está nos acompanhando, já fica aí na expectativa. O livro indicado vai estar nas nossas livrarias e também no verboshop.com.br. Acesse e garanta o seu. Ila, Luísa, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Amém. Muito bom, amei esse programa, amei esse bate-papo com você. Me sinto muito honrada de ter essa oportunidade para a gente falar sobre um tema tão importante quanto é a oração. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada a você. Obrigada, Gê. O Verbo Online de hoje fica por aqui, mas em nosso portal tem muito conteúdo disponível para você. É só acessar verbodavida.com ou baixar o aplicativo Verbo App. Eu também fico por aqui, declaro um dia abençoado para você. Tenha fé, lembre-se sempre de que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Eu sou a Gê Monteiro e esse é seu Verbo Online. Até mais. Você ouviu Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.